Bom dia a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sabemos que horas que vocês irão assistir, mas sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Direitos e Espiritualidade, um programa onde dois caminhos se encontram na busca pelo equilíbrio e pela verdade. Reflexão e conhecimento em um só lugar. Então, sejam todos bem-vindos. Eu quero dar boas-vindas também aqui às nossas colegas. Daqui a pouco já iremos apresentar a nossa convidada especial de hoje. Bom dia, Lu. Bom dia. Bom Bom dia. dia, Carol. Bom dia. Bom dia, Rê. Bom dia. Tudo bem? Tudo perfeito, gente. Então, hoje a Rê vai fazer as honras da casa, apresentar a nossa convidada, o nosso tema de hoje. Bom, gente, hoje nossa convidada é uma amiga minha de muitos anos. É uma pessoa que é uma estrela. Eu falo para ela que ela é uma estrela. Então, ela não poderia ter escolhido duas profissões melhores. Ela é atriz e astróloga. É perfeito para quem brilha, né? Quem já tem um brilho natural. Eu vou ler aqui uma introdução para uma apresentação mais sucinta, né, de quem é esse ser maravilhoso. E aí já vamos seguindo para o nosso bate-papo, que vai ser maravilhoso, tenho certeza. A Carolina Fonkman é atriz formada pela Faculdade de Artes do Paraná e astróloga formada pela Escola de Astro Cláudia Lisboa através do método Luz e Sombra, criado e transmitido por Dona M, em Porto Alegre. As formações são uma parte do desenvolvimento de atriz e da astróloga, ofícios aprimorados incansavelmente em seus anos de estudos e práticas. Passar da interpretação das personagens às interpretações das personalidades parece um grande salto, mas mantém o mesmo desejo de compreender os mistérios que fazem parte das pessoas e das personas únicas, de acordo com os símbolos e as potencialidades que elas carregam. Aí ela abre aspas, o desejo de compreender o que fazia uma outra pessoa diferente de mim, em cada gesto, é o desejo da criança que fui e que me move nessa busca até hoje. Fecha aspas. Há algo invisível costurando tudo. Nada disso seria possível sem que a alma do mundo transferisse consciência a todas as coisas. A astrologia é a parte dessa consciência. E esse que é o nosso assunto hoje, né, Carol? Seja muito bem-vinda. Muito feliz de Muito estar feliz, aqui. Muito. Que delícia. E nós começamos sempre com uma pergunta que é o nosso carro-chefe aqui do diálogo. E queremos muito ouvir sua opinião, o seu pensar, o seu sentir sobre o que é espiritualidade para Adoro. você. É um caldeirão. Sei lá, a espiritualidade é uma coisa que eu acho que eu sempre vi a espiritualidade na minha vida de atriz, assim, no meu caminho de uma forma geral. Nunca separei essas coisas, assim. Sempre falava que o meu caminho era um caminho espiritual, né? Assim, todas as coisas que eu estava fazendo dentro da minha carreira, de certa forma, era um desenvolvimento meu. E eu acho que espiritualidade é você se conectar com o que é único dentro de você, assim. É interessante porque a raiz da palavra é spirare e tem relação com a respiração. E a respiração é a coisa, sei lá, talvez mais única que a gente possa ter, assim, a forma como a gente respira. Tinha um mestre de teatro que falava sobre isso, que a personagem a gente encontra através da respiração. E, e eu acho que a espiritualidade é você se conectar como, assim, entender como você respira, o que você tem de único, qual é o seu sopro, assim. Que desde, né, dos tempos antigos eles falavam desse sopro, assim. Então, eu acho que a gente vai investigando e vai transformando aquela coisa que a gente vê fora, que tem relação com, sei lá, com as coisas que a gente aprende dentro desse lugar espiritual, religioso, e você traz para você, assim. É como se você tivesse a experiência, né, dentro de um lugar mais íntimo, porque não adianta só você ficar coletando informações e indo nos templos ou sei lá onde e não tendo essa prática. Então é um pouco, para mim é um pouco trazer isso para você, assim, e encontrar essa, sei lá, esse dentro da astrologia, por exemplo, a primeira inspiração é quando tudo começa, entende?
Então é ali que você, sei lá, teve essa independência, né? Assim, você não é mais tão conectado à mãe, agora você já respira, né? Assim, sozinho. Então ali começa, sei lá, o horário do teu nascimento é que indica o teu mapa. É ali, assim. Então eu acho que espiritualidade é você se conectar com você mesmo, assim, entende? Que lindo, amiga. É. Que visão linda, E, tão e o sensível. mapa é isso, é você ali, né? Assim, é uma interpretação que a gente faz e que a gente sempre vai estar evoluindo nisso, mas é o que é você, assim. Que interessante, né? Você falar que realmente, quando vai fazer o mapa, se pergunta que horas você nasceu. É super Porque você importante. fala da respiração. Uhum. É. Então, a pergunta vai agora para saber o que é astrologia. E neste sentido, que me chamou muita atenção que você fala, não é ciência, é consciência. Eu achei o máximo. Então, nos explique, Carol, o que é astrologia? Então, astrologia para mim é uma ponte, assim, porque existem esses astros aí e a nossa história aqui, né? As coisas que a gente vai construindo e a história, né, da civilização veio vindo e várias coisas aconteceram. E isso tudo tem uma correspondência, de certa forma, com os astros, né? Assim, que estão lá. E a astrologia, ela faz essa ponte, porque a astronomia, na verdade, você não precisa estar necessariamente vinculado à Terra. Você pode ver os astros e as coisas, né, nesse espaço, mas a astrologia, ela parte de uma visão da Terra. Então, tudo que acontece aqui, assim, é como se fosse quase uma, sei lá, uma forma de interpretar tudo, assim. A astrologia, ela vai coletando essas informações e vai fazendo esses paralelos. Então, ela cria essa conexão com aquilo que é invisível, ou com aquilo que está nesse macro, com aquilo que acontece dentro da gente. Porque esse céu, ao mesmo tempo que ele está lá fora, ele também está nesse lugar mais interno, que é um lugar, sei lá, mais psíquico, talvez, ou, né, assim, inconsciente, assim. E aí, a ideia da ciência, eu acho interessante, Eu achei o máximo. é porque, assim, eu fiquei um tempo fora das redes sociais. Quando eu voltei, isso foi bem na época da pandemia e tal. E quando eu voltei, eu comecei a perceber alguns... porque sempre tem correntes, né, de pensamentos e coisas que vão acontecendo ali. Verdade. E eu comecei a notar essa ideia das pessoas dizerem, é ciência, comprovado cientificamente. Essa Tananana. necessidade, né? E aí, eu acho isso curioso, porque algumas pessoas que vêm até mim também falam isso, né? Ah, eu adoro astrologia porque é ciência. E assim, Legal. porque assim, a ciência, dentro dessa etimologia da palavra, a ciência é um saber. Então, tudo que é um saber é uma ciência. Agora, dentro dessa história, porque a gente viveu um trauma coletivo, né? Assim, e isso teve muito relacionado com essa ideia daquilo que é comprovado, daquilo que não é. E a gente está vivendo esses temas, assim, repetidamente. Então, sei lá, dentro disso, às vezes a gente tem uma necessidade de se agarrar nas coisas que são muito certas e que estão ali comprovadas, mas essas comprovações, elas vão sempre passando a novas ideias e coisas, né? E então, se a gente vê a astrologia, ela também faz parte de uma... A ciência, ela vai separando para analisar cada parte, né? Então, você vai dividindo e vai tendo aqui um saber, aqui outro saber, aqui outro saber. Mas tudo isso, na verdade, é parte de uma mesma consciência, sei lá, né? É uma união de todas as ciências, assim. E dentro disso, a astrologia tem lá sua área, né, de atuação, assim. A astrologia foi separada da astronomia, mas, na verdade, elas trabalham juntas, assim. E aí existe toda essa ideia, né, assim, de você ter algo que é macro e que a gente traz para esse micro, que a gente tenta interpretar, tenta trazer
mas que na verdade é maior, assim, que existe independente do entendimento que a gente vai ter das coisas, né, assim. É, e que é super amplo também, assim. Não sei se eu respondi a pergunta, mas Respondeu. Sim, Respondeu sim. perfeitamente. Nossa. Eu queria fazer uma pergunta. Eu sou, assim, eu adoro o tema, eu sou curiosa, mas como eu disse, eu sei muito pouco sobre o tema. E eu acho que a gente também vai ter aqui nos nossos seguidores, eu acho que também vai ter gente, assim como eu, curiosos, né? Uhum. Mas assim, eu já cheguei a fazer um mapa astral, por exemplo. A minha pergunta é, Carol, posso chamar de Carol, né? pode. Carol, eu fiz uma vez um mapa astral, na hora que eu fui ler, eu falei, gente, a mulher errou, essa aqui não sou eu. E o pior, e eu perguntava para as pessoas mais próximas a mim, e elas também diziam, nossa, não é você mesmo. Dizia que eu era uma pessoa introspectiva, dizia que eu era uma pessoa tímida, dizia. E eu não me vejo assim, e também não me vejo. E as pessoas mais próximas também não. E aí eu queria te perguntar, isso é normal? Ou seja, eu que talvez tenha criado uma couraça, ou eu já tenha evoluído, eu não sei, gente, mas aquilo eu falei, Uhum. gente, a pessoa deve ter mudado, ou eu, porque, é o horário do nascimento, né? Então, Será que a isso que minha eu ia te mãe, perguntar, será você que a minha mãe sabia? me disse errado? E ela que vai ter que dizer, né? Primeira coisa, o horário estava certo? Você acha que pode estar errado ou não? Eu até hoje eu acho que pode estar errado. Eu tô começando a achar também, porque essa pessoa me deu uma Daí, astral. sabe, aí a pessoa que Eu não fez o meu conheço. mapa astral, ela falou assim, eu falei, eu fui até a pessoa, falei, gente, mas eu não me reconheço aqui nesse negócio aqui. E as pessoas próximas também não. Daí ela falou, não, Dani, mas é porque você já, por exemplo, o meu maior desafio era a comunicação. E todo Sério? mundo fala, nossa, mas você se comunica tão bem, não sei o quê, não sei o quê. Você é tão Eu falei, tranquila também gente para do céu, comunicar. aí eu já não sei. Mas assim, Você já viu isso? Já aconteceu? Pode ser que esteja errada a hora do meu não, nascimento, Carol? começando pelo sol, né, que é o signo e tal, muita gente fala, ai, não me identifico com o meu signo. Uhum. Muita gente fala isso. E, na verdade, o mapa, ele te explica quem você é de uma forma mais ampla, não é só o Sol, e, né, assim, tem a Lua, tem todos os planetas ali, eles vão contar uma história. É, cada astrólogo vai ver o mapa de uma forma diferente, vai ver aqueles símbolos de uma forma diferente. É uma interpretação, então, assim, essa coisa da ciência, né, assim, Uhum. também é uma arte, entende? Não é assim que aquilo vai ser fixo para sua vida. Pode ser que uma outra leitura da mesma astróloga seja diferente em outro momento. Pode ser que se você faça esse mapa com outros astrólogos, eles possam te dar outras perspectivas ali também dentro. E também pode ser que, porque o mapa você vai desenvolver ao longo da tua vida. Aham. Então, muitas vezes você decide, isso, né, assim, inconscientemente, mas você começa a acessar o teu mapa, sei lá, por outros lugares. Então, se você tem a leitura gravada, pode ser que você escute com, sei lá, 30 anos, depois com 40, e você perceba, nossa, não tinha nada a ver isso, mas agora tem tudo a ver. Porque às vezes a gente vive umas mortes também simbólicas, assim, Uhum. conceituais, né, assim, e você entra em outro lugar, então você entende aquilo com mais força, você fala, nossa, tudo a ver. Eu tenho vários amigos que mudaram muito, assim, ao longo da vida, sabe? Meio que da água pro vinho, assim. Uhum. E acontece muito isso porque a gente é muito, desde crianças, assim, a gente é muito condicionados a ser de determinada forma. Então, tem aquela história da família, tem a história que a gente aprende ali sei lá, na escola, né, assim, com os amigos. Então, a gente vai também querendo pertencer, a gente vai também querendo se transformar, fugindo daquilo que a gente é, um pouco, para daí depois pensar, não, tá dando errado isso, né? Em algum momento você vai fazer esse balanço e vai pensar, não, tô fora da minha, sei lá, da minha ressonância, assim.
Então tem tudo isso. Pode ser que seja uma coisa, pode ser que seja outra, mas é normal, eu acho, você não se identificar com tudo, assim. Os símbolos, eles são muito amplos, então os astrólogos, eles podem. Eu às vezes faço mapas gravados, assim, e eu não conheço direito as pessoas, então eu falo, ó, você filtra, porque pode ser isso, pode ser isso, pode ser, entende? Então, às vezes é isso, assim, você tem uma visão geral, mas na verdade quem sabe do mapa é você, assim. Eu tô te dando uma visão daquilo e você é que vai viver isso. Então é você que Uhum. tem essa maestria ali, sabe? Você que sabe como aquele símbolo funciona para você. E eu acho que a astrologia, quanto mais você começa a entender e estudar o seu próprio mapa, melhor é, porque quando você viveu aquelas experiências, você vai entender aquilo de uma forma muito interessante, assim, sabe? Ninguém precisa te dizer, você vai entender aquilo ali. Mas se tem alguém ali que pode te ajudar, e quando você Sim. encontra essa conversa também, porque é interessante fazer uma leitura astrológica com conversas, assim, é, aí você aprofunda também, sabe? Porque às vezes, quando o astrólogo tem que adivinhar muito ali, fica mais Uhum. superficial. Mas quando você traz um certo dado, aí você já. Aprofunda. Então, Interessante. aproveitando essa questão da Dani e a tua resposta, por que é interessante, então, a gente fazer uma astral? O que ele significa quando a gente procura em fazer uma astral, né? Então, o que ele traz, né? Que ferramenta é essa para a nossa vida? Então, se as pessoas chegam lá, não sabe nada e fala assim, eu quero fazer meu mapa astral. Por quê? Para quê? O que lhe ajuda? Eu sempre falo para as pessoas: você não precisa fazer o mapa astral, entendeu? Assim, não precisa. Só se você tiver esse impulso. Geralmente, quando você tem esse impulso, assim, de buscar a astrologia ou coisas que estão ali, né, próximas dessa ideia de autoconhecimento, assim, é porque você tá precisando, sei lá, acessar algum tipo de ideia que seja, diferente daquilo que tá ali na tua cabeça, né. Você precisa, de repente, ampliar um pouco ou entender determinado ponto que você não entendeu ainda. Então, eu acho que é interessante a astrologia nesse lugar do autoconhecimento. Muita gente acha que a astrologia faz previsões mágicas da vida e vai trazer, tipo, comecei a namorar agora, ai, veja aí, tipo, né, assim. Aham. Tem muito essa vontade de prever, e é aquela coisa que eu falei da ciência, da gente quer se agarrar numa coisa que seja, né, assim, fixa ou, né, que você possa ter Que seja aquilo, certeza né? das coisas. É. É. Aquilo, né? Que seja aquilo. Mas, na verdade, é todo um processo. Você está sempre ganhando, você está sempre aprendendo. Assim, cada leitura que você for fazer, você já é uma pessoa diferente, então você já vai ter uma percepção diferente. É, é um pouco isso, assim. A astrologia, ela vai te dar aquilo que você precisa naquele momento, assim como tudo. Como orientação. Como É se uma fosse uma orientação. orientação, É uma né? Daquele orientação. momento que você está vivendo. E a astrologia, ela vai falar um pouco da personalidade, né? Mas ela também tem ali como se fosse um desejo da alma, e a gente já entra, né, numas palavras que as pessoas já começam a ter, assim, os receios, mas é como se tivesse ali uma assinatura tua, algo que você trouxe ou que você, né, assim, incorpora justamente para você chegar a algum lugar, assim. Então, isso tudo quando você entende. Às vezes você fica ali na terapia alguns meses e a astrologia te dá uma palavra, às vezes, que é astrologia é símbolo e é o inconsciente, né? Assim, então, ali você já ganhou um pedaço e você começa a desenvolver a partir dali. Então, tudo soma, sabe? Todas essas coisas, os sonhos que a gente tem, tudo isso vai fazendo esse fluxo acontecer, e essa dinâmica de autoconhecimento, assim, para você também poder transcender, assim, porque não quer dizer que aquilo que você seja ali, você tenha que ser, assim, quanto mais você incorpora, é,
as tuas características próprias, mais fácil é também depois você, sei lá, se reciclar E fluir, e né? entrar. Pelo que O você está fluxo é isso. falando, você entra no fluxo, porque você já está se entendendo, né? Uhum. E a partir dali você vai ser o que você quiser também, um Uhum. pouco, assim, sabe? Porque não, o símbolo ele nunca se esgota, assim. Você pode, sei lá, pode ter uma. E ele sempre é um pouco, é aquele símbolo, né? Assim, mas ele não se esgota. Por exemplo, você pode ter um sonho hoje e daqui a uma semana você vai entender ele de uma forma diferente. E, sei lá, daqui 10 anos. Você vai ter, assim, Uhum. a tua vida vai te mostrar uma nova face daquele símbolo. Então é isso, assim, é sempre essa busca, assim. É sempre uma visão diferente, né? A gente sempre fala aqui muito e várias ferramentas, né? E você vê a própria astrologia é mais uma ferramenta de autoconhecimento mesmo, né? Sim. Eu acho que a maioria, e isso você pode dizer melhor, mas as pessoas que te buscam ou que buscam fazer um mapa astral, eu acho que acho que basicamente é isso, né? Elas querem se conhecer um pouco mais. É, É, na minha história pessoal, por exemplo, eu sempre amei astrologia. Sempre fui atrás de astros e, né, assim, desse lugar também dos símbolos, dos arquétipos e Uhum, tudo. Mas eu sinto que eu comecei a estudar mais profundamente no momento de mudança da minha vida, uhum. assim. Então, era um momento de autoconhecimento bem grande, bem forte. Então, eu acho que é um pouco isso, assim. A gente vai estar sempre buscando esses. São ferramentas, né? A astrologia é uma ferramenta, é o resultado do estudo de muitas e muitas e muitas pessoas que observaram o céu e que observaram o humano, né, essa natureza humana, e que foram ali coletando informações e percebendo a realidade dessa forma. Então, todo o resultado dessa escola, né, que foi sendo criada devagarinho, assim, tá disponível pra gente ali, assim. A gente usa se a gente quiser. Mas Uhum. existe um trabalho, isso é até emocionante, assim, de pensar que as pessoas foram nascendo e morrendo e dedicaram, às vezes, aquele espaço de vida que é uma vida, né, Uhum. assim, que pode ser hoje pequeno até, mas, assim, foi uma vida que elas dedicaram ao conhecimento, à percepção, a um tipo de, sei lá, um acesso, né, assim, que só aquela pessoa podia trazer. E tudo isso é o que a gente tem hoje, é o que a gente tem acesso hoje, assim. Isso é astrologia, mas também é a física também, sabe? Uhum. Todas as áreas, todas as ciências né, esses saberes, assim, eles trouxeram pra gente algo muito rico e que a gente pode ignorar. E tem essa ideia da ignorância, quando a gente ignora coisas, mas a gente também pode abraçar tudo, assim. Uhum. Então, dentro dessa ideia de tudo aquilo que foi observado dentro dos astros e da natureza humana, conectando com o que estava acontecendo no céu, existe essa permissão da gente se entender, assim. É quase como se fosse um GPS, assim, sabe? A gente nasce com esse Uhum. mapinha que você pode usar ou não, assim. Mas se você usar, talvez você tenha ali uma chave, seja mais fácil, talvez, de você chegar a determinados pontos que você escolheu encontrar ali na tua história, sabe? Traz uma clareza, né? Eu acho que é um ganha-tempo, né? Como se você, Também, em vez de ficar naquele caminho, daí indo muito devagar, você ganha um tempo, porque é uma orientação ali em que você fala, nossa, esse caminho é Sim, interessante para porque minha personalidade, para o que eu trago. Porque o que você fala do mapa astral, da astrologia, né? Não é uma coisa só, vamos dizer, deste momento nosso. A gente traz um passado que não é nem um passado dessa encarnação, poderíamos dizer, não é? uhum, Trazemos já uma bagagem enorme de
talvez muitos séculos. E o mapa, ele traz isso e vai te orientando, né? Como você falou. E nessa orientação, às vezes é uma virada de chave que te facilita, né? E te encurta um caminho que você estava trilhando ou iria trilhar muito longo, É. né? Você veja que interessante isso. Com um Porque papelzinho. também É um papelzinho. e também a gente tem a sensação de que a gente tá sozinhos, assim, vivendo determinada coisa, mas muitas pessoas já viveram aquilo que a gente tá vivendo hoje. Muitas pessoas já tiveram o teu ascendente, o teu sol, e já viveram a experiência nas próprias vidas e mundos particulares, mas a gente se conecta de muitas formas. E nesses círculos femininos, assim, né, a gente vê quanta coisa a gente tem parecida, assim. Verdade. E a gente não se dá conta, e de repente vem alguém que fala, né, assim, que te dá ali uma receita e fala, eu tive isso, eu fiz assim. E aí você se identifica com aquilo, e a coisa é essa troca de informações, assim, que vão acontecendo, né, assim, que agora a gente tem um acesso muito maior à informação também, e as coisas vão facilitando a vida. Às vezes você sofreu alguns, sei lá, né, viveu ali abusos e determinadas questões que você não tinha, sei lá, você não colocava em palavras dessa forma, mas de repente você entendeu que aquilo é o que é, assim. Então, nomear as coisas também é importante, né? Assim, saber o que é que você está vivendo ali, qual é o símbolo, qual é o arquétipo que tá atrás daquilo, como você também se utiliza desses arquétipos ou personas, ou, né, assim, a mãe, a esposa, que mais que a mulher é, né? Assim, dentro ali da astrologia, a gente pode também entrar em símbolos femininos que saem um pouco dessa dicotomia de mãe e amante, que ficou a Lua e Vênus, né? Assim, a gente começa a ampliar um pouco também. Então, você recebe esses papéis, assim, e você vai agindo ali de acordo também com esses papéis, mas tem algo mais essencial atrás disso, assim, né, também. Ai, que legal. Eu tô com várias coisas que eu gostaria que você pontuasse pra gente, mas eu não sei se eu vou fugir um pouquinho. Eu queria, se você puder falar um pouquinho, aprofundar um pouco esse olhar do feminino no mapa. Você também tem um estudo tão lindo das deusas. Se você achar que, né, que dá para pincelar um pouquinho pra gente, e talvez até, não sei se tem alguma relação, se não tiver, Carol, você fala, não, uma coisa, outra Não, tem coisa, total. com a questão também das casas do mapa, porque quem nunca fez um mapa, nem faz ideia que existem, né, as casas, que é meio que essa separação que a gente procura, né? Não, no trabalho, como é que eu tô, né? Não, hoje eu quero saber da vida familiar, né? Então, assim, é uma coisa da nossa cultura, né? Essa segmentação do nosso conhecimento, nosso estudo, mas considerando que existe, até para a gente apresentar um pouco para quem é totalmente leigo, né, do que vai olhar no mapa, né? A gente falou da parte profunda, mas esse beabazinho para a gente ter esse acesso, e se isso casa de alguma maneira com esse teu estudo também das deusas, desse olhar do feminino. Ótimo. Conta pra gente. Tá, então o zodíaco, ele é essa pizza, essa mandala. E ali a gente pode ver um caminho. Então, dentro do estudo astrológico também tem o estudo dos mitos, né? Joseph Campbell, ele estudou os mitos e ele trouxe a ideia da jornada do herói. Então, dentro ali desse zodíaco, você vai ver esse caminho do herói, que são as áreas de atuação, de experiências. Então, todo mundo nasce com um ascendente, que é o horário ali, tum. E o ascendente, o teu horário, ele vai marcar a tua história, né? Assim, a tua roda. Então, você começa, você nasceu, aí você passa para a segunda casa, que é, sei lá, falando assim, de uma forma só para costurar um pouco. A criança nasce, aí a criança se alimenta, aí a criança aprende a falar, ou ela aprende que ela tem irmãos, ela aprende que tem, né? Aí tem a questão da identificação com os pais, aí depois tem. Então, tudo isso você vai vendo dentro das áreas de experiências, dentro ali desse zodíaco.
E conforme a gente vai ampliando as experiências, isso também, essas casas ali, essas áreas também, elas vão falando mais, né? Assim, saindo da criança e quais são as experiências que você vai ter mais tarde e tal. E dentro disso, todo mundo é todos os signos. Então, você vai ter a experiência de todos os signos. Você tem facilidade com determinados aspectos ali, símbolos, arquétipos, e dificuldades com outros. Mas você vai acessar, em algum momento da sua vida, você vai acessar aquilo. Pode ser que você também viva experiências muito centralizadas em uma área, e daí depois você desenvolva outra área, né? Assim, também tem isso. Então, o zodíaco, ele fala um pouco de como a nossa história ela vai evoluindo. Dentro também do estudo astrológico, você pode, saindo um pouco do mapa de nascimento, você pode pegar o mapa desse momento. Então, você conversa. Os astros que estão girando em torno do teu mapa, eles também estão trazendo experiências novas, assim. Então, também tem uma forma de você ver o que está acontecendo agora no teu mapa, dentro das experiências que você está vivendo, conflituosas ou não, assim, mais fáceis e tal. E então é esse desenho. Estão ali dentro todos esses símbolos que partem das constelações, né, tropicais. Então, todas as constelações, elas estão desenhadinhas ali. As constelações, elas vieram, assim, pra gente como essas faces, né, de animais, assim, os desenhos dos animais no céu. Libra é um objeto, é o único que é um objeto, e Virgem é o único que é uma figura humana e é uma mulher. E é super importante isso, porque, sei lá, acho que nesse começo mesmo, né, ali dos estudos, porque o estudo astrológico, ele foi muito coletivo. Era uma coisa assim, só para os imperadores, né, para falar dos impérios e tal. E aí ele foi sendo, de acordo com a observação e tal, ele foi sendo transferido para as pessoas. Então ele foi ficando individualizado, assim. Mas antigamente ele não era. Então tem essa transição, esse entendimento né, dessa coisa mais individual também dentro dessa mandala. E ali naquela época, onde a astrologia estava forte e tal, tinha muito essa relação com a terra, com as plantações, né, a agricultura e tal. Esse símbolo da Virgem é muito relacionado a isso. Muito relacionado à terra e à alimentação, à nutrição e como as pessoas plantavam e colhiam, porque elas precisavam sobreviver. Então, tinha esse olhar para o céu e toda a ideia dos signos também tem relação com as estações. Então, tá tudo dentro das experiências humanas, assim, né? A forma como a gente vê as estrelas parte também daquilo que a gente vive ali, assim. Porque também as estrelas, né, as constelações, não necessariamente as estrelas estão pertinho uma da outra, né? É como a gente vê. Naquele espaço do céu, a gente vê aquelas estrelas daquela forma, parece que elas estão juntas. Então, tem esse símbolo feminino ali, mas dentro de todo, sei lá, esse panteão ali astrológico, né? É bastante masculino. Ficam lá, tem muitos deuses, muitas figuras de deuses e a Lua e Vênus. Então, se a gente pensa que os mitos, eles também dizem respeito à nossa psique, como a gente se expressa né, assim, aquilo que está ali disponível para a gente, em termos, sei lá, ancestrais, assim, recentes até, a gente estava vivendo dentro de uma ideia feminina, que ainda a gente vive, de certa forma, que fica muito na questão da mãe ou da amante, assim, que é a Lua e Vênus. E aí tem lá, né, os deuses e tal, e tem toda essa história mitológica que a gente também traz para a leitura astrológica.
E que alguns astrólogos começaram a estudar mais a fundo para trazer alguns outros elementos femininos também, assim, dentro desses estudos astrológicos um pouco mais avançados, assim, a gente também analisa asteroides, que eles estão próximos da gente, eles não estão muito distantes, assim. Então, dentro desses asteroides tem muitas deusas femininas e que algumas astrólogas e astrólogos começaram a trazer isso também. E quando você começa a acessar isso, você também começa a entender que a gente está dando passos dentro das nossas experiências agora como mulheres, assim, que tem relação com essa expansão, né, desses descobrimentos que as pessoas vão tendo ao longo Uhum. da história, assim, dessas novas figuras. E tudo é assim, na verdade. Sempre que a gente descobre uma, sei lá, um novo cometa, algo novo no céu, a gente também está acessando algo novo dentro da gente. A gente também está acessando novas histórias, assim, novas formas de ver, novas perspectivas. Então, as coisas não estão separadas. Tá tudo Uhum. muito conectado e, assim, conectado com a história, da forma como os antigos viram as estrelas, o zodíaco, os símbolos, e como a gente também se expressa e se utiliza deles para viver a nossa experiência. E, e isso está muito costuradinho, assim. E aí a gente vai só acessando novas ideias, porque na verdade esses asteroides eles já foram descobertos há tempos, assim, mas eles vieram com mais força, sei lá, na década de 80, assim, que eles começaram a construir realmente uma ponte ali, né, Uhum. com isso, assim. Então é interessante porque agora também dá para fazer uma leitura um pouco mais ampla para nós aqui, assim, para que a gente também tenha, para que a gente também encontre esse feminino de outras maneiras, assim. Muita coisa, É né? bastante, Nossa. bastante informação, né? Eu só queria entender um pouquinho mais essa questão do feminino. Eu queria que você discorresse um pouquinho mais do feminino, das deusas, como você falou. Eu entendi que tudo está conectado, que as coisas elas é, perpassam, né, por tudo ali, tudo influencia na gente aqui na Terra, né? Mas, por exemplo, a questão do feminino, né? Eu até ali ouvi um post teu falando do feminino e do masculino, e hoje em dia isso é muito, né? Como tudo que a gente está vivendo, tudo muito polarizado, né? Uhum. E eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa questão das deusas e do feminino mesmo. Como que isso, um pouco mais de concreto, assim, para assim, para mim e acho que para muitas pessoas também, concretizarem um pouquinho mais, Carol, se você Tá. puder, por É que favor. assim, feminino e masculino, eles são polaridades que a gente encontra em todas as pessoas. Homens, mulheres né, assim, aí a gente amplia o assunto, questão de Uhum, gêneros e tal. Mas é só uma polaridade. Então, eh, dentro da astrologia, a gente vai trazer esses aspectos masculino e feminino, que também o feminino vai dizer algo sobre o mapa dos homens, Uhum. ou, né, assim, então existe essa ideia nesse lugar, mas existe também, como a gente viveu muito tempo afastados ou a gente está numa sociedade que privilegia, né, essas características masculinas, a forma de agir, de fazer as coisas externamente, Uhum. e menos essa questão mais interna e mais receptiva feminina. As mulheres perderam algumas coisas com isso. Os mitos perderam também com isso, porque existem muitas releituras patriarcais dos mitos. Então, Uhum. todas as histórias, elas também contam outras histórias agora, e isso tudo vai marcando a forma como a gente interage, assim, como a gente uhum. se vê e tal. Então, eh, feminino e masculino, eles podem ser vistos como polaridade, mas eles também
assim, o corpo feminino, ele tem uma característica receptiva. Então, ali você tem um feminino mais presente, de repente, né? E toda essa ideia também da psique feminina, e é diferente de você, né? Assim, você pode olhar aspectos diferentes no mapa dentro dessas polaridades, assim. Uhum. Mas não sei se eu respondo tua pergunta, assim, nessa Res- ideia do concreto. Sim, eu só queria que você falasse um pouquinho agora das deusas. Tá. A questão das deusas. Porque isso tudo também vem de todo esse estudo da astrologia, é isso? Até para a gente ver um pouco além desse feminino tão marcado nessa dicotomia mesmo de mãe e amante, Uhum. né? Quais as outras nuances que existem, né? Eu acho que nós mais não ou menos. temos muito esse conhecimento, as pessoas não abordam muito, e realmente a gente fica indo de um lugar para o outro, né? Uhum. Como se só houvessem esses dois posicionamentos. Fica meio presinhas ali, assim, né? Muito, muito. Vocês Aham. sentem isso? Sim. Muito. Aham. Sim, E sim. uma exigência grande de você, na sociedade, se portar como a Lua. E é como se você só pudesse ser a Vênus numa intimidade, Uhum. sob pena de ser muito julgada. Aham. Interessante isso, né? É. Então, porque, assim, eu acho que até existe essa questão, às vezes, de a astrologia, ela entrou num lugar de as pessoas não querem muito que dentro do pensamento religioso ali, né, assim, com Uhum. um lugar meio desconfortável, assim, porque a astrologia, ela traz os deuses. Uhum. E aí, quando você fala de um deus, ou assim, aí você fica meio esquisito você entrar nesse universo da astrologia, porque ela está falando dos deuses e das deusas. E o que são os deuses e as deusas? Eles não são figuras externas a nós, eles são partes nossas. Uhum. Então, a gente está falando de mitos, que são histórias dos deuses, mas eles são as nossas histórias. Uhum. Então, aqueles aspectos que estão ali e que a gente está projetando nas estrelas, que a gente está projetando nos astros, eles estão. Eu não sei se vocês já leram Mulheres que Correm com os Lobos, Ah, eu não li. Sim. que ali ela traz uma ideia dos contos, dos contos, assim, que é interessante, porque dentro de um sonho, por exemplo, você é tudo. Assim, você está vendo ali no sonho aquele homem, aquela mulher, mas na verdade é tudo você, Uhum. entende? Então, você começa a ver as coisas de uma outra perspectiva, assim. Você começa a entender que determinados aspectos que eu posso acessar cortaram. Assim, não é permitido mais. Uhum. Entende? E a gente foi vivendo momentos da história onde determinados aspectos da mulher não puderam ser acessados, assim. Uhum. E dos homens também, né, assim. Uhum. Verdade. Porque essa cultura patriarcal, ela não, é uma cultura que é terrível para os homens também, né? Assim, Sim. Para todo mundo, né? mas é por isso, porque você foca numa coisa só e você faz com que as Muito pessoas recortado, né? Fica fiquem na caixinha, operando né? num Na determinado. caixinha. E aí você distorce, porque a gente é inteiro. Se você tira uma parte, você fica operando dentro de uma repetição, de uma coisa que, né, assim, Que não tá dando certo há muito tempo que e não, que que não continua, encaixa, né? Não assim. encaixa. Então, desculpa, cara. Não fala. Pode Aproveitando o que você está falando, que está dentro de nós, as deusas, né, os deuses. E aí, trazendo para a astrologia como curiosidade, não sei nem se é pertinente a minha pergunta, mas nós podemos saber essa deusa dentro de nós através da astrologia e trabalhar com ela, se ela existe? Então, assim, quero saber se existe a deusa que nós podemos identificar através do mapa astral, aquela deusa que nós somos. E se há essa identificação, o caminho de trabalhar com que ela se torne, venha, né? Ela saia desse lugar que está tão preso, tão, né, ali marcado. marcado,
e que traga esse poder a nós, que ela venha e nos, né, essa deusa, ela apareça em É nossa isso. vida. Isso está acontecendo muito, né? Eu vejo as pessoas falando mais sobre as deusas e sobre as histórias, assim, dessas figuras femininas, assim, né? A gente tá vendo isso aparecer, assim, mais. Eh, e aí, assim, você pode acessar com mais facilidade algumas, assim como o teu mapa ali, você vai acessar determinados pontos do teu mapa, os símbolos, com mais facilidade do que outros. Então, algumas deusas você pode ter muito próximo do teu inconsciente, assim. Quase que você não acessa, você não entende direito. E aquilo geralmente te dá sei lá, umas rasteiras, assim, né? É ali que você. Droga. É, mas tem. Então, você pode, dentro da leitura dessas asteroides ou dessas deusas, você pode encontrar aquelas que estão ali mais fáceis e que você vai acessar. É como se fosse. Eu aprendi dessa forma, assim, como se você tivesse uma van. E aí tem sempre a deusa motorista. Tem a deusa que tá ali do lado. Então, se o motorista, putz, precisa dar uma parada, a outra vai assumir a direção, entendeu? Tem a turma ali do meião e tem a turma do fundão. Tem uma que você não sabe, elas vai não acertar vão, tão fácil. elas não vão vir pra frente com uma facilidade assim. Adorei. Então, tem sempre esse jogo. E tem nos espelhamentos, até quando a gente começa a conviver, né, em grupos, você vai acessar aquela que está lá no fundão através daquela outra, entende? Então, você começa a ver que você, às vezes, se incomoda com alguém porque aquela pessoa está te mostrando algo que está em você, mas que você não acessa muito. Então, você precisa ver através de outra pessoa, assim. Aí entra todo esse jogo de você compreender que você pode ser, por exemplo, falando das deusas, que você pode ser uma caçadora, uma aventureira, que você pode ser uma mulher altamente intelectual nesse lugar, né, de quase assim masculino, que você pode ser uma mulher masculina também, que você pode ser sei lá, uma mulher mais voltada para questões da tua casa, assim, mas que sejam quase nesse lugar, assim, de devoção, sabe? Com o seu próprio corpo, com o seu próprio tempo, com o seu próprio espaço. Então, são várias, sei lá, oportunidades que a gente tem de viver esse feminino, assim, que não necessariamente se vincula com um homem, né? Porque, ou com uma coisa, com uma ideia masculina. Você pode ser sozinha outras coisas, né? Assim. E dentro dessa dicotomia que ficam, né? Dessa ideia da Lua e de Vênus, a gente tem duas figuras muito interessantes que entram dentro dessa ideia religiosa, que é Maria e Madalena, né? Então a gente fica naquela coisa ali, assim. E fica se repetindo, porque esses símbolos, dentro da ideia religiosa, também a gente se expõe e tem muito acesso a isso. Então, isso está muito próximo da gente. Sei lá, e a gente vai saindo disso e entrando em outras questões, assim, também. É uma transformação, né? Pelo que você está explicando para gente, o conhecimento na astrologia, ele está sempre se transformando, porque nós estamos nos transformando. E aí a gente vai ampliando a consciência, né? Dá essa impressão. E que nessa ampliação a gente vai descobrindo novas faces, novas posturas, novos arquétipos. Parece um pouco isso. Parece assim, ó. 30 anos atrás, 40 anos atrás, o que você está falando pra gente, ninguém nem ia entender o que você está dizendo. Não é? Sim. A gente não ia entender. Hoje, nossa ampliação de consciência, nossas transformações vão permitindo que isso vá fazendo sentido. Isso é muito bonito. E assim, parece muito abstrato, mas é muito concreto. Então, tem um amigo que eu conversei uma época bem quando eu falei que estava, né, estudando astrologia, assim, ele falou, puxa, eu queria, assim, né, que entender a astrologia de uma outra forma, porque parece que o jantar que eu tô fazendo aqui pro meu filho não tem nada a ver com isso. E, na verdade, tem.
tudo a ver, assim. É que a gente não tem esse olhar, em primeiro lugar, né? Assim, a gente também não se coloca, eu acho que dessa maneira, né? É, sei lá, percebendo outros aspectos que estão direcionando a nossa história, direcionando as nossas experiências, Uhum. assim. Mas se você pega, por exemplo, o mapa de uma criança, né? Se você tem acesso também a como cada pessoa é desde cedo, assim, você vai também sabendo direcionar, entendendo aonde você entra ali também, porque os mapas, eles também conversam, né, assim. Ai, que legal, é. Então tem, assim, depende do nosso olhar, na verdade, mas a gente sempre pode a astrologia, ela tá em tudo, né, se tem astrólogos que estudam a história, tem astrólogos que veem essa ideia dos astros, com a música. Que pesquisam a música. Aí, de repente, tudo, assim, se você pega um livro, você vai ver ali né, as histórias, às vezes, daquelas personagens ali, ou daqueles símbolos, daqueles signos. Então, você vai fazendo muitas conexões, e essas conexões, elas vão sempre somando nas leituras que a gente vai fazendo, e nas chaves que a gente vai transferindo para as pessoas, assim. Porque, às vezes, a gente pode se identificar também muito com determinadas figuras, deusas ou arquétipos, assim, ou papéis, né, na nossa vida. E a gente fica quase meio escravas daquilo, assim, e já deu, né? Assim, às vezes você pode falar, ai, tá bom, então aqui você não entra, aqui agora eu tô, né, assim, vou viver outras experiências, porque aí você também amplia e se libera e se liberta para ser outras coisas, né? Que não necessariamente você se deu permissão, ou que as outras pessoas te deram permissão, assim. Verdade. Tenho mais uma pergunta para variar, né? Adoro. Até a gente estava conversando antes de começar o programa. A gente faz uma mapa astral, tá ali. É necessário ou é interessante fazê-lo, por exemplo, o mapa ele é feito anualmente. Você estuda o mapa astral da pessoa naquele ano, através, né, dando orientações. E aí é interessante no outro ano fazê-lo também, ou porque tem a base, que nem você falou, a data que você nasce, o dia que você nasce, então ele é a base, Uhum. né, da tua personalidade seria, ou do que você traz. Mas é interessante a gente fazer todo ano para que a gente possa continuar essa Ou num orientação, período menor ou um período também, né? menor. Como é que funciona isso, Uhum. né? Ele não é assim, você fez uma vez e pronto, tá dando todas as diretrizes da sua vida. Dentro da astrologia tem técnicas que a gente pode usar. Então, tem a técnica da leitura do mapa natal, tem a técnica da revolução solar, que é todo aniversário você ganha um novo ascendente. Então, você ganha um novo mapa. E isso é bem interessante porque você começa a entender o teu Réveillon, assim, o teu ano novo, que é particular. É quando o sol, ele vai sempre ser muito certinho, assim, né? Então, todo ano ele volta para aquele lugar exato que ele teve, ali, aquele grau exato. E ali você vai ter um mapa que você pode fazer todos os anos. E você vai entender o que você está acessando naqueles anos e como você consegue, de repente, ampliar aquilo que você já trouxe como tarefa, ou como, né, aquilo que você já é como personalidade, assim. Então, dá para você fazer revoluções solares todos os anos, ou conforme você sentir necessidade. E tem um tipo de leitura que também a gente pode fazer, que é a leitura dos trânsitos. E que é fantástico, porque, assim, em determinada época da minha vida eu vivi algo muito drástico. E aí eu não entendi isso.
Então, você, através dos símbolos, você pode entender isso e liberar também esse... Porque às vezes a gente fica com aquela história presa na gente, assim, Verdade. e isso não vai pra frente, você não, né? Fica Parece que você preso. tem que entender ainda. Então, você pode entender histórias passadas, você pode entender para onde você está indo também através dos trânsitos, de como esses astros eles estão se movimentando ali. E isso tudo é meio louco, né? Porque é geometria, assim. Você vai fazer, ai, tem um triângulo, aqui tem. Bem isso. Oi, Assim, né? né? Oi. É. Como que isso tem alguma coisa a ver com que, né? Sei lá, entende? Essa é a linguagem cósmica que a gente está acessando e é incrível, mas quando você fala determinadas coisas, às vezes a pessoa pode começar a chorar na sua frente, ela pode ter uma experiência muito forte, porque ela entendeu, finalmente, assim, Caiu a sabe? ficha, né? Isso é E é fantástico. muito eu estudando, né, o meu próprio mapa sempre ali, porque você sempre entende, assim, você consegue inclusive ler o mapa das outras pessoas, entendendo o teu, né, assim. Uhum. Então eu vou ali e falo, nossa, tinha que acontecer isso, né, assim, aquela pessoa estava, de repente, representando aquele arquétipo, aquele deus ali, aquela coisa que eu tinha que aprender, porque tudo que a gente passa na vida, seja dentro de experiências conflitantes ou mais fáceis, assim, é tudo para despertar a nossa potência, assim. Então, tudo que tá ali é para te fazer uma pessoa mais forte, mais dona de si própria, assim. Então, às vezes a gente não entende porque parece injusto, porque parece que não era a hora, porque parece que não tá certo, assim. Mas aí você vai entender que de repente tava, sabe? De repente, tipo, tem algo ainda pra vir, assim. E aí você não. Aí você sai de algumas, sei lá, cristalizações, porque é fácil a gente ficar também cristalizados à medida que a gente vai passando por determinadas coisas na vida, assim, É o né? vitimismo que a gente Nossa, fala eu ia no falar sistêmico, isso. né? Uhum, sim. Eu acho que tem E- bem a ver com isso, né? A é. gente se coloca. Não, é outra dicotomia também interessante, que é do algoz e e da Da vítima, vítima. né? É. E sair desse triângulo, porque é o julgador, o Predador. perpetrador, né? Perpetrador E a e a vítima, vítima. né? E a gente está sempre querendo acusar alguém de algo e não toma poder de si, né? De usar essa experiência a favor de uma evolução, de uma compreensão, né? Enfim. É, as triangulações da vida, né? Aham. Sempre tem um porquê, né? A gente, te escutando, a gente consegue fazer todo esse paralelo com Uhum. o sistêmico, né? A Total. questão da vitimização, a questão de uma constelação onde você faz a pessoa acessar aquele trauma ou virar a chave, como você falou, né? Às vezes Uhum. ela começa a chorar ali do nada porque ela teve acesso àquele gatilho e aquilo caiu, literalmente, a gente fala, caiu a ficha, né? Porque ela teve o acesso e a partir dali ela vai liberar, e daí também tem a história de cada um, né? Gente, mas nós estamos Ah. aqui, o nosso tempo já voou, olha só, já Ah. estamos no finalzinho, Carol. A gente podia fazer Ai, para falar das deusas, É. né? E fazer um olhar das deusas em paralelo com o direito, porque o direito também tem na sua base uma deusa, Uma né? E deusa. a gente olha o direito de uma perspectiva super masculina, acho que ia ser legal. e o uma que deusa vocês acham? vendada, né? Vendada. Verdade. Como vocês chamam essa deusa? Porque tem alguns Temis? nomes. Temis. É, Temis, Uhum. tá. Tem a de quê? Como que é o nome dessa outra deusa? De quê? Não Não sei. lembro. Tem uma que eles associam com a... Mas ó, você vê que Temis. interessante, também rende um outro programa, Nossa. né? Olha, Olha, quero olha falar o uma programa. coisa. O meu signo é Libra. Eu quero Então, saber do meu. então a eu tô nesse balança. lugar aí da Aham. justiça Da também. verdade. É verdade. E para fechar, então, eu vou trazer assim, tem algumas, dentro dessa ideia das deusas, tem algumas deusas que ficam ali, né, nessa ideia da justiça e tal. E uma delas é Maat, que é uma deusa desse panteão egípcio, e eu encontrei uma frase esses dias que eu estou entendendo de uma outra forma agora, que fala
você se liberta quando você aprende a ser neutro, e seguir as instruções do seu coração. Essa é a lei ou o caminho de Ma'at. Então, eu acho que é isso um pouco, assim, é quando a gente consegue voltar para esse lugar da neutralidade ou para esse lugar de que, né, assim, eu faço parte, eu pertenço, eu não preciso fazer isso, fazer aquilo, fazer isso aqui, né? Eu simplesmente pertenço. E eu, dentro dessa minha ressonância, não preciso ser nada do que me dizem, vender uma, né, assim, eu posso simplesmente encontrar esse meu espaço e tá tudo bem. É dessa forma que eu entendi dessa vez, porque eu acho que isso tá fazendo muito sentido pra mim, assim, voltar pra... Tem coisas que a gente sente, né, que o mundo pede para que a gente faça e que as redes sociais pedem que a gente faça, mas tem esse lugar de simplesmente seguir o seu próprio ritmo, encontrar isso nesse centro, assim. Isso é tão confortador, não sei se é essa a palavra, é confortante. Confortante. Né? Eu acho que é uma mensagem perfeita aí pra gente Perfeita. seguir na nossa semana. Carol, eu queria te agradecer, mas antes, deixa o teu Instagram para as pessoas, né? Eu sei que, assim, redes sociais, a gente tem um pouco de resistência, mas, assim, hoje também a gente também tem que usar a favor, né? O seu Exato. trabalho é tão... Eu acho que é um trabalho que pode ajudar muita gente, então esse é o nosso papel aqui. Então, se você puder deixar a sua rede social para as pessoas te seguirem. Vocês vão colocar também na descrição aí? Vamos. Então tá, porque eu vou falar aqui, mas é o meu nome e às vezes as pessoas ficam, oi? A gente vai escrever lá. @carolfalquemon, meu Instagram. E eu fiquei 4 anos fora das redes sociais, mais ou menos, e eu tô voltando, né? Assim, então é isso, eu tô retornando ali para esse espaço. E é o único lugar, por enquanto, que eu acho que tá assim, mais visível, né? É o Instagram mesmo. Mas o trabalho é muito interessante, né? Então, assim, a gente indica, né, que faça. A Rê, inclusive, já Já fez. falei para vocês fazerem Sim, também. sim. Foi maravilhoso. E agora eu fiquei com vontade de fazer o de trânsito. De trânsito. Eu vou Aham, confirmar já minha. veio aqui, faço. Teu Eu horário. vou confirmar meu horário de nascimento para ver se tá certo. Eu vou querer fazer também. Carol, maravilhoso. Quero muito mais respostas. Eu quero conversar muito mais com você. Nossa, é muito interessante. Você é uma pessoa que traz uma energia muito gostosa. Então é muito bom estar aqui com você. É muito bom entender a astrologia por essa tua visão. Ela é muito mais leve, muito mais interessante. Exatamente. Então, só tenho a agradecer. Muito obrigada. Vamos trazê-la novamente para o Eu nosso... adoro! Eu amei, programa, gente, eu falar. amei. Tô muito em casa aqui. Ai, eu tô... adorei. Obrigada. Vai falar sobre as deusas. É isso. Eu amo, inclusive tenho que... A Rê me mostrou umas cartas das deusas, assim, que estão comigo. Verdade. Eu trago para você no dia. Ai, que Isso, legal. então já fica a promessa. Numa próxima conversa. Aliás, a gente tem várias promessas, mas a gente vai cumprir. A gente promete, né? Promete que vai cumprir. as Que vai promessas. cumprir, exatamente. Gente, então eu queria agradecer a Carol mais uma vez. Desejo para vocês uma ótima semana e até o próximo episódio. Um Até. beijo.